Boa tarde, guardando aqui um pouquinho para a gente começar a nossa live. Hoje o assunto é bullying, é um assunto muito recorrente, um assunto que a gente tem que tratar e tem que dar destaque para esse assunto, né? A gente tem que sempre conversar sobre isso, tem que estar nas nossas conversas, nos nossos diálogos, né? Tanto dentro da escola quanto fora também, nos espaços de formação, especialmente. Estou dando um tempinho aqui para a gente, o pessoal que está chegando, e poder participar com a gente. Olá, boa tarde. Hoje o nosso tema, né, o nosso assunto é sobre bullying, né, e a gente vai discutir e trazer essa temática. Antes de mais nada, né, antes do nosso início, eu queria conversar com vocês e agradecer o apoio da Renove e da Evale, que sempre vem apoiando as nossas iniciativas, sempre vem apoiando as nossas lives da segunda. E é extremamente interessante quando a gente tem as pessoas que nos apoiam, né? Eu sempre reforço isso porque é importante, tanto para o desenvolvimento do canal quanto motivação também, né? Ter as pessoas ao nosso lado, isso é muito importante. E o que é o bullying, né? O que caracteriza como bullying, a construção social do bullying, toda essa constituição do fenômeno bullying, a gente vai abordar nesses nossos instantes, né? Nesses nossos momentos que a gente vai estar aqui trocando e conversando sobre o tema. O bullying, ele inicia, né? O bullying, ele começa a ser mais propagado, ser mais discutido a partir da década de 70, e um psicólogo estrangeiro ele traz esse termo, né? E o psicólogo Dan Allers, né? Dan Allers, ele traz para a gente esse termo e o termo que se propaga, né? Se propagou, e normalmente bully significa maldoso, significa valentão, brigão, tirano. E aí a gente tem, né, dentro de um contexto da indústria cultural, toda uma produção, né, que a gente traz, por exemplo, o Brutus, do desenho do Popeye. Ele era extremamente mau, né, e vinha com atitudes agressivas, né, e a gente assistia o desenho e achava isso normal, né, e eu acho que a gente tem que trazer esse diálogo, trazer essa discussão e observar que, né, as questões relacionadas à violência, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar, elas têm que ser, tem que acontecer as intervenções. E aí o bullying, ele se caracteriza como violências que acontecem de forma frequente, né? Se a gente for pensar assim, uma briga, uma discussão que acontece de forma isolada, isso não se caracteriza com o bullying. O bullying só vai ser caracterizado quando ele ocorre de forma frequente. E aí tem uma relação de poder aí, né? O indivíduo que agride, normalmente ele é tido como mais forte, ele é tido como mais popular, e aí ele vem, agride normalmente a pessoa que é menos ou mais fraca, né? Dentro dessa relação de poder. E aí a gente discute muito essa questão relacionada às violências que acontecem de forma frequente, né? E os meninos, de uma forma geral, eles têm como formas de agressão mais as questões relacionadas aos aspectos físicos, né? As agressões físicas. Os meninos, é mais frequente da gente identificar as agressões que os meninos, ou o bullying ocasionado pelos meninos. Já as meninas, elas trabalham elas têm as agressões mais voltadas aos aspectos
psicológicos, né? Inventar coisas, digitar coisas, né? E é muito da cultura mesmo, né? O menino tem uma ideia, né? O menino é mais agressivo e a menina, a violência que ela exerce é mais sutil. Mas se a gente for pensar dentro dessa lógica, sempre a gente tem, né, a ideia de pensar algo relacionado à gravidade do problema. As duas vão causar mal e vão causar um mal-estar ao indivíduo que é agredido, né? E a gente tem que também pensar dentro dessa questão. E aí vem algo relacionado preocupante, né? Um dado preocupante, cerca de 80% dos casos de bullying, isso é muito grave, né? Nas escolas, ou as agressões motivadas pelo bullying, elas não são punidas, né? Ou não ocorrem as intervenções adequadas. E isso a gente traz para a nossa questão como um fator importante e um fator que a gente tem que trazer e discutir, né? É muito grave o alto índice de pessoas que não são punidas, né? Isso é preocupante de fato. E aí depois a gente tem 41%, mais de 41% das vítimas, elas se calam. Elas não procuram nem conversar com seus colegas. Isso também é preocupante, porque a maioria dos casos, né, a vítima ela tende a se isolar, ela tende a ter evasão escolar, ela tende a desmotivar, a ir na escola, o seu desempenho escolar diminui. Isso são as causas que acontecem numa maior frequência. E aí a gente tem que entender toda essa dinâmica para a gente buscar a intervenção, buscar fazer algo para mudar toda essa questão relacionada ao bullying, né? E se a gente for pensar, o bullying é uma das violências que mais aumenta no mundo de uma forma geral, né? Segundo a Cleo Fante, isso tem aumentado e muito a violência relacionada ao bullying. E, né, se a gente for pensar os dias, então são dias, né, dias que a gente tem de discussão, dias que a gente lembra. Um caso, né, no Brasil, o bullying ele é sempre lembrado, né? O Dia Nacional do Bullying, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e a violência escolar, ele acontece em 7 de abril aqui na nossa nação, né? No Brasil de uma forma geral. Então, retornando aqui, né, gente? O bullying, ele vem em menção, né, para lembrar uma violência, né, um caso que repercutiu muito no Brasil, né, de forma midiática, que foi o massacre de Realengo, né, que o menino entrou na escola no período da manhã e atirou, né, alvejou 12 pessoas e se matou, né, se suicidou. E dizem, né, há indícios que ele sofria de bullying no seu período que ele ficou dentro da escola. E o bullying, né, gente, se a gente for estender essa questão da violência, ele não é só um caso isolado da escola. O bullying ele pode acontecer em qualquer outro contexto social, né? Se a gente for pensar clube, igreja, universidades, eles acontecem, as atitudes, né, as violências que ocorrem de forma frequente, ele acontece em outros espaços. E aí vem outra questão, né, relacionada a de algo, por exemplo, né, como a gente citou da questão do cyberbullying, que é um outro momento do bullying, né, o avanço das violências, se a gente for pensar em outros espaços, né, e aí o espaço da internet, ela recentemente foi uma menina que sofria casos de bullying
e ela, né, veio a cometer o suicídio por conta de ter inúmeras vezes as pessoas escreviam algo que de fato a magoava. E isso aconteceu de forma frequente, como é o conceito de bullying. A violência ocorre, para ser caracterizado o bullying, ela tem que acontecer com frequência, e ela vinha recebendo insultos frequentemente pela internet, e chegou um momento que ela se suicidou. É importante a gente trazer, né, mais uma vez, essa questão para o debate, essa questão para a nossa conversa, relacionada a uma ideia de uma vida mais saudável. A gente tem que trazer essa discussão para os espaços de formação, para o espaço escolar, e fazer com que, né, as intervenções sejam mais eficazes. Isso é um grande desafio, né? E aí a gente traz como talvez, né, e isso eu citei no meu livro, que as pessoas que são mais acometidas relacionadas ao bullying, pode ser questão religiosa, questão étnica, mas a questão mais, as pessoas que mais são acometidas pelo bullying são as pessoas obesas, né? E aí a gente tem toda uma construção social de uma ideia pejorativa do obeso, e que é muitas das vezes realizada pela mídia, pela indústria cultural, de uma forma em filmes, em novelas, e sempre colocando o indivíduo obeso como uma pessoa inferior, uma pessoa preguiçosa. Isso também, né? Isso também prejudica essa relação, essa questão relacionada ao indivíduo obeso, né? E aí as pessoas dizem, né, de uma forma geral, os estudos vão apontar que as pessoas que mais sofrem o bullying são, no caso aqui, a maioria das vezes os obesos, mas as pessoas que vivem, que tem o extremo dentro do padrão, né? Muito alto, muito baixo, muito magro, e assim dentro dessa questão, essa relação é muito complexa, né? De se entender, de fato, quem é mais acometido. E o bullying, como um fenômeno social, ele surgido no século passado, né? O termo surgido na década de 70, as pessoas falam, nossa, mas começou agora, né? Muitas vezes as pessoas dizem, né, mas isso é agora, antes a gente resolvia. Não, a violência nos diferentes espaços, ela sempre existiu, a violência sempre esteve presente na nossa sociedade. Mas hoje estão, né, matando-se muitas pessoas por conta de um preconceito, por conta de uma série de coisas que as pessoas não concordem, né? E o preconceito, a discriminação, ela vem em torno da discussão do bullying, e isso passa sem a intervenção adequada, sem o cuidado adequado e sem essa questão do diálogo, né? Dessa questão relacionada à diversidade, a busca pelo entendimento do outro, a busca por viver melhor com o outro. Isso de fato, a gente tem que trazer para o debate, tem que trazer para a discussão, e fazer com que a gente avance, né, nessas discussões e melhore a vida das pessoas, especialmente as que sofrem com violência, tanto dentro da escola quanto fora. A gente tem que pensar nessas questões para um mundo melhor, para um Brasil melhor, para uma vida mais saudável. E trazendo essas questões para o debate, eu acho que a gente avança. E pensando, né, em filmes que possa melhorar o nosso entendimento acerca do bullying, eu trago dois exemplos. Um é longa, o outro é um curta. O primeiro, Um Grito de Socorro, ele traz toda uma discussão relacionada à obesidade, ao bullying, ao preconceito ao indivíduo obeso.
E ele, né, no final, nem sempre o final é feliz, nesse final foi um final trágico e triste, porque ele se matou em decorrência do que vinha sofrendo. Isso a gente está vendo acontecendo cada vez mais na vida real, né? Em casos reais a gente vê. Tanto é que o número de vítimas com morte nesses casos está, infelizmente, cada vez mais crescente. A gente tem que dar um jeito, né? E discutir, trazer essa ideia, essa discussão, todo esse debate à tona, né? Mais uma vez eu reforço isso. O outro é o curta, que é A Peste de Sofia, que também, né? E as relações, né? A Sofia, ela não era obesa, mas ela era filha da empregada, ela tinha da empregada da escola, né? Da pessoa que trabalhava na escola, e ela sofreu o bullying por ser a filha da senhora que trabalhava na escola. E era uma brincadeira, né, de passar a mão e manifestar a peste nas pessoas, e a peste da Sofia. Isso também, né, ela sofreu muito e muitas crianças sofrem com brincadeiras que às vezes a gente professor ali, muitas das vezes a gente não dá a devida atenção e acha que está acontecendo de forma esporádica, mas é uma violência que vem acontecendo de forma frequente. O professor também, né, tem que ficar atento a essas questões, o professor tem que buscar intervir, né, a escola tem o seu papel dentro dessa questão, a comunidade de uma forma geral, os pais, a família, todo mundo tem que estar atento a essa violência que as pessoas vêm sofrendo, que a gente está chamando de bullying, né? E eu fico muito contente com a presença das pessoas que vêm participando das nossas lives. Na semana passada eu não consegui fazer, ficou uma lacuna aí, mas hoje eu fiz, e a gente fica feliz com o crescimento, com a participação de todo mundo. A gente busca, né, desenvolver esse trabalho de motivar as pessoas à prática esportiva. E esse caso, né, nesse caso em especial, o bullying, a violência, são coisas que a gente tem que intervir e pensando numa vida mais saudável, numa vida mais ativa. E são questões que a gente tem que trazer, sim, né? A gente tem que trazer para o debate, trazer para as nossas rodas de conversa, trazer para as nossas discussões, e a gente ficar atento, né? Ficar de olho no que vem acontecendo pelo mundo e buscando cada vez mais um mundo melhor, né? Desejo a vocês, né, uma grande segunda, uma ótima semana com muito movimento, com muita atividade física, e a gente volta semana que vem com mais um debate. Se tiver sugestões de bate-papo aqui para a gente desenvolver com vocês, eu agradeço e recebo de coração. Gente, boa semana, obrigado, até a próxima.